Vamos continuar nossa saga falando dos bastidores do nosso amado seriado Chaves, né? A gente tem trazido várias histórias. E aí a gente vai dar uma versão do Kiko, nosso amado Kiko, né? Tem muita lenda em cima dessa saída dele do seriado Chaves. Por que, que ele saiu do Chaves? O que, que aconteceu, né? Vocês lembram que tem várias fases do Chaves que o Kiko não aparece. Lembra daquele episódio que a dona Florinda fala que ele foi morar com as madrinhas dele? Que ele ficou vários episódios sumido? E quando a dona Florinda tem o seu próprio restaurante. Onde está Kiko, né? Tá morando com as madrinhas ricas dele, né? Na verdade, ele já tinha saído do programa e ele explica o ponto de vista dele e a gente vai contar para vocês agora, né? O Carlos Villagrán, o eterno Kiko, né? Ele sempre, ou com uma certa frequência, fala desse assunto aí em algumas entrevistas, né? E ele falou o seguinte: o Kiko do Chaves escancara a sua expulsão do seriado mexicano. Eu fui retirado, né? E o que o Carlos Villagrán fala é o que em algum momento, né, sempre se noticiou. Não, o Kiko começou a ficar mais famoso que o Chaves. O Kiko começou a ficar mais protagonista que o Chaves. O Kiko começou a chamar mais atenção que o Chaves. Isso teria gerado ali uns ciúminhos, né? E o que acontece? Ele falou o seguinte: olha, quando o programa explodiu, ficou muito famoso, a gente começou a viajar para vários países, né? E ele falou que nas entrevistas, principalmente, sabe aquelas entrevistas que o programa vai dar ali para os repórteres e tal? Ele fala que o Kiko era o personagem mais perguntado. Muitos repórteres perguntavam do Kiko, falando com o Kiko, Kiko. E isso foi gerando ali uma ciumeira, segundo o ator, né, o Carlos Villagrán. E aí ele falou o seguinte, que o Chaves, o nosso amado Chaves, né, que era a mente por trás de tudo que envolve ali o Chaves, Chapolin e outros programas, começou a ficar incomodado. Ele falou que não era só o Chaves, não, ele falou que outros atores, menos o Seu Madruga. Ele falou que não, o Seu Madruga ali, o Raulmão Valdez, era gente boa pra caramba, camarada das melhores. E aí ele falou que ele sentiu que queriam tirar ele do programa, que ele não era mais bem visto no programa. Então eles, tá, vamos sair fora, né? Fazer o quê? Não sou mais bem visto no programa. E ele falou que depois que ele saiu do programa, a vida dele também foi muito difícil durante um período muito grande, porque a Televisa, que é tipo a Globo lá do México, né? E o próprio Roberto Bolaños, o autor, o criador do Chaves, começaram a dificultar a vida dele, né? Tipo assim, ele não queria que ele usasse o nome do Kiko, falando que os direitos do Kiko, do personagem, era da Televisa e do Chaves. E aí ele falou que toda a empresa que ele era chamado para trabalhar tinha um boicote, né? Que o próprio Roberto Bolaños mandava fax para essas empresas para não contratá-lo, né? Até que a Venezuela, né, fez um convite irrecusável, ele foi trabalhar lá e levou aí o nosso Carlos, o seu Madruga foi junto, já falei disso, né? Que tem o programa dos dois, do Kiko e do Chaves, né? Que o seu Madruga tem uma vendinha e o Kiko ali ajuda ele nessa venda, né? Mas ele falou sobre esse momento difícil, mas ele falou assim: olha, depois eu tentei ligar lá pro Roberto Bolaños, pro Chaves, tá, pra gente tentar trocar ideia, fazer as pazes. Ele falou que nunca rolou ali essas chances de reconciliação, né, de fazer as pazes, né. Ele falou o seguinte: olha, eu nunca fui rico, eu nunca ganhei, eu fiquei dinheiro para ficar rico, mas ele falou assim que graças ao Chaves, o programa Chaves, ele teve uma vida boa, né, que conseguiu pagar os estudos pro filho, criar bem os seus filhos e nunca passou nenhum tipo de necessidade. E ele falou uma coisa que é interessante, ele falou assim: olha, hoje, né, eu continuo fazendo bastante sucesso por causa do meu personagem, né, que é doido isso, né? Falei assim, olha, quase 80 anos aqui, eu tô aqui. O meu personagem ainda gera muitos convites, gera ainda dinheiro para mim, né? Que eu sou convidado para fazer eventos, programas e tal. Então, o personagem ficou muito famoso, né? E ele até comentou do Seu Madruga na entrevista. Ele falou, pô, o Seu Madruga, ele não tinha noção do quanto ele era famoso, quanto ele era importante. Tanto que o Seu Madruga até hoje, 30 anos depois, ele é um dos personagens mais lembrados, principalmente no Brasil. Na internet, então, tem vários memes do Seu Madruga, vários memes, várias frases populares do Seu Madruga, né? Não existe emprego ruim. Ruim é ter que trabalhar. Essa é uma das, né? Então tem várias camisetas do Seu Madruga, né? Então ele falava que o Seu Madruga ele não tinha noção de como ele era famoso, né? E os bastidores desse programa aí do Chaves é bem interessante, né?
que a gente só conhece os personagens, pouco sabe sobre a vida dos atores, o que é que eles faziam, o que é que aconteceu na época, né? E é interessante ver esses relatos.